Trump. A gente está acompanhando lá nos Estados Unidos as convenções do Partido Republicano. Hoje uma expectativa grande para a fala de Trump por lá e também, é claro, a repercussão aqui no Brasil, gente. Claro que depois dessa tentativa de atentado, tem se dito muito do fortalecimento de Trump e isso tem despertado uma preocupação aqui no governo brasileiro, essa possibilidade de vitória dele em novembro nas eleições presidenciais. Já está mobilizando o governo Lula. O presidente Lula já declarou que torce por uma vitória de Joe Biden, mas está se preparando aí então com esse novo cenário para conviver nos próximos anos com o republicano e se preparar para eventuais dificuldades ou turbulências. Uma das preocupações específicas é um possível esvaziamento da COP30, que vai acontecer em Belém no ano que vem. A Conferência do Clima da ONU seria um dos momentos de maior prestígio da política externa brasileira, mais de 30 anos depois da Eco de 92, no Rio de Janeiro. Outro ponto também importante que vai ser discutido é a eventual atuação de Trump para aproveitar, para apoiar grupos de extrema-direita pela América Latina. Preocupações relevantes do governo brasileiro frente a essas movimentações nos Estados Unidos, mas quem traz essa análise e essa discussão para a gente é o Jamil Chad, que vai somando aqui nosso time de colunistas do All News. Bom dia, Jamil. Como é que o governo está se preparando, então, para uma possível vitória de Trump lá nos Estados Unidos? Natália, bom dia, Léo, bom dia, Josias, bom dia a todos. Olha, obviamente o governo não pode simplesmente ficar torcendo para o candidato que ele apoia, ou pelo menos que ele acredita que tem algum tipo de afinidade maior, vence a eleição. O governo tem, obviamente, a responsabilidade de começar a fazer cenários, se preparar, tentar entender o que seria uma relação com um governo, eventualmente, de Donald Trump. Não significa que a vitória dele esteja garantida, não é nada disso. Mas, claro, desde o momento, na verdade, já antes do momento até do atentado, ficava muito claro que existia essa possibilidade e existe a possibilidade da vitória de Donald Trump, obviamente. E aí tem alguns pontos que surgem com maior, eu diria, destaque. O primeiro deles é isso que você citou, a COP30 em Belém, no ano que vem. Ao lado do fato do Brasil ser o presidente do G20 em 2024, é o grande momento da diplomacia brasileira, principalmente porque era a forma que o Brasil queria, pelo menos essa era a intenção, de ter uma nova inserção no mundo, justamente por meio do debate do clima, por meio justamente desse debate do meio ambiente. Agora, se a COP30 acontecer sem a presença dos Estados Unidos, se antes Donald Trump optar mais uma vez, como ele já fez no passado, por sair do Acordo de Paris, certamente a COP30 em Belém fica extremamente esvaziada. Uma COP30 sem o governo americano é, obviamente, uma outra história, não apenas em termos logísticos, o que vai acontecer com a delegação americana, não é só isso. É, acima de tudo, com a relevância política de um acordo ou de um evento que não conte, basicamente, com a superpotência, uma hora o principal responsável por emissões nas últimas décadas, etc, etc. Então, em primeiro lugar, a COP30 com risco de ser esvaziada. Esse é um ponto importante. O segundo ponto que você citou, a questão dos grupos de extrema-direita na América Latina, até que ponto vão ser fortalecidos ou, pelo menos, terão algum tipo de apoio americano. E aí tem um outro ponto que é muito, vamos dizer assim, brasileiro, que é justamente essa tentativa do bolsonarismo de vender aqui no exterior a falsa narrativa de que existe uma ditadura no Brasil, de que essa ditadura está violando a liberdade de expressão e que, portanto, governos estrangeiros, entre eles os americanos, precisariam tomar medidas contra o Brasil. Esse discurso, no momento, ele é absolutamente ignorado, vamos dizer assim, acolhido apenas pela extrema-direita do Partido Republicano. Agora, se Donald Trump chega ao poder, justamente com esse vice-presidente, que a gente já viu que tem vamos dizer assim, um componente muito claro de extrema-direita, você tem a possibilidade de que essa narrativa falsa dos bolsonaristas ganhe eco, ganhe algum tipo de chancela do governo americano, ainda que todos saibam que não se trata exatamente de uma
da realidade brasileira. A preocupação do governo brasileiro é de que essa narrativa acabe ganhando algum tipo de chancela do próprio governo Trump. Aí a história seria outra, certamente, porque, claro, eles usariam isso eventualmente contra o próprio governo Lula. E quem é o governo Lula para a extrema-direita americana, e não só americana, internacional? É basicamente um dos pilares, vamos dizer assim, dos movimentos progressistas no mundo. Então, atingir ao Brasil durante um eventual governo Trump não é só atingir o Brasil, é atingir a capacidade dos movimentos progressistas no mundo de ter algum êxito, vamos dizer assim, na sua agenda. Nessas Jamil, relações. Por favor, pode ir, por Jesus. favor, Natália, pode ir em frente. Não, eu só ia complementar nessa parte da experiência do governo Lula, tendo em vista ali o Lula 1 e Lula 2, já existe uma certa experiência nessa relação com os Estados Unidos. Queria, só para finalizar esse seu comentário, entender um pouquinho o contexto de como essa situação é diferente hoje, É, especificamente nessas tratativas, Jamil. talvez para quem está aqui e se lembra, quando Lula vai e visita o George W. Bush, havia muita dúvida que tipo de relação vai ter um presidente republicano que tinha uma posição muito clara com aquele novo presidente brasileiro de esquerda. E, no final das contas, o que houve foi um pragmatismo dos dois lados, tanto do governo Bush como do governo Lula, houve um pragmatismo nessa relação, e essa relação conseguiu existir, apesar de diferenças muito profundas, como, por exemplo, na guerra no Iraque, né, contra o Saddam Hussein. Lula foi contra aquela guerra, junto com o Chirac, na França. Foram contra aquela guerra, Bush foi adiante, etc. Agora, existe uma enorme diferença entre George W. Bush e Donald Trump. Qual a diferença? É justamente o fato de que Donald Trump seria uma espécie de ícone do movimento global de extrema-direita. Ou seja, você tem alguém ali, não só que tem um pensamento um pouco diferente do presidente Lula, mas que tem princípios e que olha para a questão da democracia, do Estado de Direito, de uma forma completamente diferente. Então, apesar de alguns dizerem, não, olha, vamos adotar o pragmatismo, aquele mesmo pragmatismo que utilizamos com George W. Bush. A questão é saber se do outro lado haverá algum tipo de pragmatismo quando o objetivo declarado de todos esses movimentos é, como eles dizem, acabar com os comunistas, os ecologistas, né, etc. Eles têm esse discurso. Bush não tinha esse discurso. Não havia intenção de acabar com os movimentos progressistas no mundo. Não, não era, sequer passava pela cabeça. Jamil, você frisou bem, e nós não estamos tratando aqui o Trump como um personagem eleito, né? Agora, eu Uhum. queria lhe perguntar o seguinte: diante da possibilidade dele ser eleito, o governo brasileiro vai ter que adotar uma política de redução de danos, né? Nessa linha de reduzir os danos, há alguns objetivos que o governo pode alcançar mais rapidamente, não alcançaria se não fosse uma eventual vitória do Trump. Por exemplo, esses acordos na área ambiental, diante da ascensão do Trump, algumas democracias que ainda sobrevivem à ascensão da ultradireita vão falar, bom, precisamos apressar o passo. Uhum. Eventualmente, alguns acertos que o governo tenta obter hoje e não consegue, podem ser facilitados diante da ascensão do Trump. O que é que o governo pode fazer numa política de contenção de danos? Qual seria o caminho a adotar pelo governo brasileiro? José, esse é um ponto fundamental. É amarrar o sistema internacional de alguma forma, né? Fazer esse sistema internacional ir para uma direção que depois fique difícil de ser desfeito. Ou, se ele for desfeito, o custo político vai ser extremamente elevado. Claro que o Trump pode desfazer tudo, mas desfazer um processo negociador é relativamente fácil. Agora, desfazer um acordo já ratificado, etc., é uma outra história. Então, você tem nesse caminho um ponto muito correto, que é justamente acelerar eventuais entendimentos. Mas aí não só com os americanos, isso também é curioso. Eventualmente, entendimentos com outras partes do mundo. Por exemplo, Claro. por mais que a gente já tenha falado muito aqui, o acordo Mercosul-União Europeia.
né? Afinal de contas, se você fecha um acordo como esse, você reduz, inclusive, a sua exposição a um eventual problema comercial com os americanos, né? Nós vimos o Donald Trump, no seu primeiro governo, colocando unilateralmente tarifas aos seus inimigos, né? Não eram sanções. Ele nem sequer usava essa palavra. Simplesmente aumentar as tarifas de importação para os chineses, para quem quer que fosse, vamos dizer assim, O Brasil considerado. entrou nessa onda, né? Ele Foi sobretaxou o aço o brasileiro aço. em pleno governo Bolsonaro, né? Então, José, e aquela história é uma história tão vergonhosa que é impressionante, porque era taxar o aço brasileiro para favorecer Donald Trump nos estados onde ele precisava de votos dos trabalhadores daquele setor. impressionante. E o governo brasileiro aceitou justamente para apoiar Donald Trump, ou seja, abriu mão do seu próprio interesse nacional em troca de ter, talvez, Donald Trump por mais alguns anos. Ou seja, isso é real, isso aconteceu, de fato. Então, o governo brasileiro, nesse caso, prevendo que isso tudo pode voltar a acontecer, taxação, medidas antidumping, a gente sabe que medidas antidumping podem ser instrumentalizadas, você cria lá uma contabilidade, diz que sim, o Brasil está aplicando dumping nesse setor, naquele setor, etc., e de repente, do dia para a noite, aqueles produtos passam a não ser mais competitivos no mercado americano. E aí, claro, qual é a estratégia? Você buscar, tanto com os europeus, finalmente, talvez, fechar esse acordo, mas também buscar na Ásia, e aí não é só China, são os países do Sudeste Asiático, e também a Índia, algum tipo de fortalecimento desse comércio, para você não ficar tão dependente. Quem está desesperado, minhas fontes contam, Josias, é o México. O México está desesperado com a Sim. possibilidade de Donald Trump, claro, com um governo de Tem, esquerda no México hoje. tem um outro aspecto, Jamil, e nesses contatos diplomáticos que você faz, é, eu queria saber o seguinte, o Lula andou falando na hipótese de fazer uma grande reunião com presidentes ou com chefes de Estado de países democráticos, né? Ele até fez uma brincadeira. O Macron, eu pensei em fazer uma reunião com países não, com chefes de Estado de esquerda, mas aí me falaram, não, o Macron não é de esquerda e tal. E ele falou, não, então vamos fazer com os democráticos, né? Você acha que uma reunião como essa seria apropriada diante desse cenário de avanço da ultradireita nos Estados Unidos? Ainda não conseguiu obter o que desejava na Europa, mas também obteve avanços pontuais na Europa. Seria uma forma de antever o problema, a seu juízo? Olha, Josias, essa reunião, inclusive, começa a ser costurada, ela vai ser co-presidida pelo Brasil e pela Espanha, no caso, Lula e o Pedro Sanches. Claro, o Macron, como bem disse o Lula, não é exatamente de esquerda, mas, além disso, não é essa a questão é que ele vive um problema doméstico muito grande atualmente, né? Ele tem outras prioridades, além da Olimpíada, ele precisa ter um governo, para começar. Então, ficou estabelecido que Brasil e Espanha então liderariam esse processo numa reunião que está tentando ser organizada para setembro, às margens da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Muito bem, até aí parece ok. Mas aí, né, a pergunta que todos ainda fazem, inclusive quem está ali tentando organizar, primeiro, qual é o objetivo? É uma reunião só? É só uma declaração? Olha, estamos preocupados? Ou é algum tipo de plano de trabalho para o fortalecimento ou aliança de democracias? Então, esse é uma pergunta, Josias. O que é que se quer com essa reunião? Você quer uma declaração dizendo nós não estamos, vamos dizer assim, impassíveis diante da ameaça à democracia? Ou você quer um plano de fato? Outro problema, né? Não diria problema, outra pergunta. Quem seria convidado exatamente para essa reunião? Né? Porque aí tem uma pergunta, por exemplo, a Índia é uma democracia? Tem um líder da ultradireita nacionalista. E aí, como é que você faz? Né? Outra pergunta, você convida o Biden ou não? Né? No meio de uma campanha eleitoral, faltando um mês e meio para a eleição. Como é que você faz isso? Outra pergunta, como é que você faz tudo isso, um evento pró-democracia, sem automaticamente virar um evento anti-China, anti-Irã, anti-Arábia Saudita, anti-Venezuela? Olha só como é complicado você falar e colocar tudo isso. Agora, dito tudo isso, colocando todos esses problemas aí
no ventilador. Dito isso, é fundamental que em algum momento as democracias sentem em volta de uma mesa e digam de uma forma clara: estamos sendo ameaçadas; dois, nada está garantido, né? É só ver o que está acontecendo no mundo; e três, o que é que a gente vai fazer? Ô, Deixa eu mandar Jamil, um. bem, bom dia, né, antes de mais nada. Jamil, uma coisa que é o seguinte, com uma possível vitória do Trump, já que estamos analisando cenários, né, uma possível vitória do Trump, ele pode ter, claro, vai ter efeitos internacionais, efeitos externos. O Trump, ele, em muitos sentidos, ele vai pensar no mercado interno, ele vai pensar na política interna para agir do ponto de vista externo. A pergunta é: uma vitória do Trump pode vir a mudar a dinâmica do Brasil com relação ao comércio e com relação e a inserção do Brasil? Por exemplo, o que aconteceria com o acordo do Brasil com o Mercosul e a União Europeia? Ele iria, com os Estados Unidos mais isolacionista, Mercosul e União Europeia poderia avançar, ou a conquista de cadeiras pela extrema-direita pode barrar? Né? O que aconteceria, inclusive, com o Mercosul? Porque também é aquela coisa: se o Milei ficar achando que ganhar o Trump lá, a gente vai ser favorecido, não. O Trump vai favorecer o trabalhador norte-americano, não necessariamente a Argentina, como a gente viu o que ele fez com o Brasil, né? O que a gente pode esperar disso? A gente vai para o colo da China, ou a gente vai, uma parte da União Europeia pode trazer o Brasil para perto? Olha, sim, a União Europeia pode trazer o Brasil para perto; inclusive nos últimos 2 dias várias coisas aconteceram nesse sentido, Sakamoto. Primeiro, ontem houve uma reunião virtual entre Mercosul e União Europeia justamente para tentar retomar o processo negociador, né? Esse processo negociador chegou muito perto de um acordo no final de 2023, aí o Macron deu uma guinada, justamente achando que ele poderia ali perder o voto da ala mais protecionista, o que ele tinha razão, na verdade, mas ele já tinha perdido esse voto, mas esse é um outro detalhe. Enfim, ontem teve essa retomada, vamos dizer assim, esse contato, e hoje uma notícia muito positiva, pelo menos considerada muito positiva pelo governo brasileiro: a vitória no Parlamento Europeu da Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, uma alemã conservadora, não é de um partido progressista, ela é do Partido Conservador, mas o Partido Conservador, o mesmo da Merkel, um partido tradicional, que joga pelas regras da democracia, Estado de Direito, tudo, o pacote inteiro. Por que o governo brasileiro comemorou a reeleição de Ursula von der Leyen hoje no parlamento? Porque ela é pró-acordo com o Mercosul, porque ela sabe que justamente esse acordo pode ser importante em termos geopolíticos. E, claro, a grande preocupação era de que a extrema-direita no Parlamento Europeu bloqueasse qualquer tipo de acordo. Lembrando que a extrema-direita é a que tem o melhor relacionamento, Sakamoto, com os agricultores europeus, né? Os mais protecionistas, aqueles que não querem absolutamente nenhum tipo de abertura. Então, a reeleição dela foi considerada pelo Mercosul, na verdade, pelo Brasil, como uma espécie de garantia de que pelo menos ele vai ter um aliado dentro da União Europeia para continuar com o acordo. Então, em termos geopolíticos, esse acordo é fundamental. O contato de ontem foi também importante, e hoje a reeleição da Ursula von der Leyen também sinalizou nessa direção. Se vai acontecer, Sakamoto, a gente está aqui há muito tempo para saber que é impossível dizer se ele vai acontecer. Eu estava na primeira reunião desse acordo, quando o Josias, a barba dele era preta ainda, em 1999, no Rio de Janeiro. Mas vamos ver. Ai, já a barba do Josias era preta, eu estava ali no comecinho da vida, mas aí seria muito bom a gente ter bola de cristal para entender. E esse riso de desespero aí que eu senti coletivo. Calma lá, gente. Em 99 eu já estava uma criança ativa, funcional. Vai. Barba preta, eu fico me lembrando que tinha cabelo ainda. Isso aqui é Ô, Josias. Mas é bom, gente, a maturidade, a experiência, a gente vai crescendo aí, a gente do canto de cá fica olhando com admiração, com respeito. Natália, eu e você nunca mais seremos chamados para esse programa, entendeu? Então, foi muito prazer. Aqui a gente prazer. fala com carinho, admiração e respeito, jamais etarismo aqui, sou contra. Jamil, brigadão, viu, pela participação aqui, sempre muito necessário, até uma próxima. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Josias, mil perdões. Foi que muito aí? Ninguém leva nada pro pessoal aqui, não. Tchau. Obrigada.